Buenas! Nessa sessão vamos falar sobre o objetivo da empresa. Existe aquele famoso ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso vale para a empresa, para qualquer organização. Então, se na gestão das finanças nós não definirmos claramente qual que é o objetivo dessa empresa, ou o objetivo da firma, a gente não vai saber como proceder para selecionar bons projetos de investimento, captar recursos e assim por diante. Então, vamos começar a discutir isso. Primeiramente, o que a gente vai falar aqui agora do objetivo da empresa. E aqui no objetivo da empresa, nós podemos separar inicialmente duas grandes linhas. Então, a primeira grande linha que a gente vai começar a discutir aqui, ela veio do grande economista Milton Friedman. As ideias dele surgiram, ou melhor, foram publicadas num artigo para o New York Times em 1970. E a discussão aqui era do que ficou conhecido como a visão do shareholder ou stockholder acionista. A theory, ou a teoria, ou a visão do acionista da empresa. Qual que era a abordagem aqui do Milton Friedman? Olha, eu tenho uma empresa e essa empresa tem um objetivo claro, que é trazer lucros e fazer com que a riqueza do acionista fosse cada vez maior. Puxa, mas a empresa não tem obrigações com a sociedade, com todos os outros que têm algum interesse com ela? A resposta é tem, mas na verdade esses interesses eles são regulados pelo governo, por outras instituições que têm ligação com a empresa. Então, já que a empresa tem que atender já todas essas regulações ou leis que estão por aí, e valores éticos, então ela tem que atender tudo isso e para o acionista o que ela tem que fazer é gerar o lucro e maximizar o seu valor. Então esta vira, de maneira bem simples e clara, a função objetivo dessa empresa é maximizar o valor da empresa para os acionistas. Essa abordagem continua até hoje. E que ela tem ditado todo o andamento do capitalismo, todo o funcionamento, e se eu deixar os acionistas felizes, todos os outros que têm alguma ligação com os acionistas também estarão felizes. Isso quer dizer, funcionários, fornecedores, a sociedade também? Sim, se a empresa está cumprindo as regras da sociedade, tudo isso funciona. Mas vejam que isso é uma coisa importante. Ele deixa, na verdade, toda essa discussão ambiental a cargo do governo e outras entidades fora da empresa. Então, se a questão ambiental é importante, o governo deve regular e a empresa tem que atender essa regulamentação, essa legislação. Uma vez que ela atende essa legislação, ela tem que maximizar o valor da empresa para o acionista, ou seja, aumentar cada vez mais o valor do negócio para que o acionista fique feliz. Muito bom. Na década de 80 já começou a surgir alguns movimentos incomodados com essa teoria. E aí não foi necessariamente
nesse trabalho do Edward Friedman, mas foi principalmente muito divulgado através do livro dele, de 1984, a chamada, e aqui vamos voltar para a cor original aqui, Stakeholder Theory. Lembro que shareholder é o acionista, shareholder ou stockholder é o acionista. Stakeholder são todos aqueles que têm algum interesse ou são afetados pela empresa. Até os acionistas são também stakeholders, só que a ideia de stakeholder é alguma coisa muito mais ampla. A ideia do stakeholder é pegar a sociedade, o meio ambiente, os governos. Então, ele é um conceito muito mais amplo. Então, a função objetiva aqui já muda para maximizar o bem-estar dos... E aqui eu vou usar o termo em inglês mesmo, stakeholders, ou seja, todos os envolvidos, todos que têm interesse, todos que são afetados pelos negócios da empresa. Muito bom. A teoria do stakeholder veio se contrapor às ideias aqui do Friedman e a teoria do shareholder, do acionista. Para a gestão, ou melhor, pensando na sociedade como um todo, a visão do stakeholder é muito mais interessante. Para a gestão, ela é já mais complicada. Porque na visão aqui do stakeholder, eu posso ter conflitos entre os envolvidos. Então, os funcionários de uma fábrica, por exemplo, eu posso acabar privilegiando eles mais do que os acionistas. Isso vai fazer com que os acionistas, no médio e longo prazo, deixem de investir nesse negócio e prefiram investir em outro. E no final, tudo dá errado. Então, para a gestão, no caso aqui do stakeholder, é mais complicado, porque você tem muito mais gente envolvida. Mas a gente vive, ou melhor, as empresas estão localizadas na sociedade e a gente tem que levar em consideração não somente acionistas, como stakeholders. Toda a literatura desenvolvida, não só para a administração financeira, mas para outras áreas da administração da gestão, gostam mais dessa visão do stakeholder, ou melhor, do stockholder ou do shareholder, porque é mais direto ao ponto. Eu não preciso ficar resolvendo conflitos entre todos. Se eu agradar um, já sei que estou agradando todo mundo. O que a gente sabe que não é bem verdade. O que vem surgindo recentemente, o que nós vimos é uma outra alternativa, que é um trabalho, um artigo dos professores Hart e Luigi Zingales. É um artigo recente de 2017, que justamente questiona a visão do Friedman, a visão do stakeholder, mas admite o seguinte: trabalhar com os stakeholders é complicado, é muita gente aqui envolvida. Acreditar também, como o Friedman falava, se o governo manda cuidar, por exemplo, do meio ambiente, a empresa vai atender isso daqui, só precisa focar nos acionistas. O problema dessa visão é que nem sempre os governos estão
ou tem o meio ambiente, por exemplo, como prioridade. Então, aí esse raciocínio aqui não funciona. Além do mais, algo que é colocado por Hart e Zingales, muitos acionistas, eles têm a preocupação com o lado social. Eles são o que eles chamam de pró-social. Ou seja, eles querem resultados, eles querem lucros, eles querem aumentar o valor do seu negócio, mas eles têm a preocupação que isso seja feito de maneira ética, se preocupando com o meio ambiente, se preocupando com o social. E aí eles chegam numa... ainda não deram um nome bem aqui para o que é essa teoria, mas eles dão uma outra alternativa, ou uma outra função para nós otimizarmos. E nesse caso, o que eles fazem, eles chamam essa teoria, ou melhor, essa função, de maximizar, ou seja, tornar o máximo possível o bem-estar dos acionistas. Então, o que eles admitem é o seguinte: nesse mundo aqui, nós temos vários tipos de acionistas. Alguns que estão focados somente no negócio e ganhar dinheiro, nesse caso, mas nós temos acionistas que têm toda essa outra visão, essa conscientização ambiental, social, e aí esses acionistas têm que ser atendidos, que é essa visão deles. A visão deles não é contraditória com Friedman, mas a visão deles é o seguinte: olha, coisas como, por exemplo, a questão da sustentabilidade não são necessariamente bem endereçadas pelos governos. Então, os acionistas preferem fazer isso. E mesmo acionistas de algumas empresas, por exemplo, empresas de bebidas alcoólicas, muitas vezes falam o seguinte: olha, eu sei que o meu negócio não é o melhor dos negócios para a sociedade, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma fundação que vai colaborar com a sociedade dentro daqueles meus interesses. E há um outro caminho. Qual que é a diferença entre maximizar o bem-estar do acionista e maximizar o valor da empresa? Porque justamente quando eu estou falando maximizar o valor da empresa, é algo muito palpável. Eu posso projetar o que a gente vai discutir mais adiante: fluxos de caixa, dinheiro, resultados, e trazer valor presente, e eu tenho uma estimativa do valor e eu consigo materializar isso de uma maneira bastante simples. Já maximizar o bem-estar do acionista é dizer: caro acionista, eu vou dar resultado, você vai ter um retorno, uma rentabilidade adequada que você gosta, e até mais, se possível, mas eu também vou me preocupar com uma série de questões. Então aqui eu vou me preocupar, por exemplo, como questões relacionadas ao ambiente, ao environment, ao social, social, e à governança, ou governance, ESG, ou em português, ASG. E esse acionista pode estar feliz com isso. É justamente esse bem-estar. Então o acionista está feliz porque ele ganha dinheiro, isso a gente não pode perder de foco, mas ele ganha dinheiro de uma maneira ética, de uma maneira sustentável, de uma maneira que considera o bem-estar e as relações sociais, as relações com seus trabalhadores. Essa nova visão, ela ainda está sendo formalizada, mas eu diria que nos dias de hoje, nós vamos tender muito mais para esta visão do que esta aqui, do Friedman, porque a gente já sabe que os governos não são perfeitos, e até por motivos políticos é difícil implementar muita coisa aqui, principalmente na questão ambiental e social. E essa da stakeholder é algo que, na verdade, seria bastante interessante, mas ela tem uma série de conflitos internos entre os stakeholders que não se entendem e dificulta a sua implementação.
Muito bom. Então, aos poucos, eu diria que nós vamos transitar, pelo menos em finanças aqui, dessa teoria que ainda é a atual, para esta aqui do Hart e Zingales. Então, inclusive, nas próximas sessões, eu vou dar essas duas visões. Vou começar a discutir cada vez mais isso. A visão das finanças nesta teoria, que é a que prevalece agora, e nesta transição que nós estamos fazendo para cá. Então, não somente maximizar, tornar o maior possível o valor da empresa para os acionistas, mas pensando no bem-estar dele durante, ou melhor, no curto, médio e longo prazo. Muito bom, pessoal. Essa era a mensagem. Quais são os objetivos? O principal objetivo que tem a empresa. Isso é a primeira coisa, aliás, que todo gestor financeiro tem que perguntar para os seus acionistas, para o seu conselho de administração, os seus cotistas, seja qual for o estudo do negócio, qual que é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, e aí a gestão financeira vai correr tranquila. Até mais!